8 horas. Bom, agora são 8 horas 33 minutos em Campos. De volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo, 98,3 no seu rádio, na Alexa. Dá um comando aí para Alexa ouvir a Folha FM. E também nas redes sociais, no Face, YouTube, Instagram, no podcast. Daqui a pouco, amanhã, parte do conteúdo dessa entrevista aqui no Jornal Folha da Manhã impresso, bem cedinho, nas bancas. Amanhã é feriado de novo. Amanhã é feriado de São Jorge. Feriado no estado do Rio. Comércio e bancos não funcionarão amanhã, tá? Em todo o estado do Rio de Janeiro. São Jorge é o padroeiro do estado do Rio de Janeiro. Bom, são 8 horas e 34 minutos. Nós voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje começa funcionando, bancos funcionando também, tudo ok. 27 de máxima, 20 de mínima, agora faz 23 graus em Campos e, sol já predominando aí, conforme a previsão do tempo. Sol entre nuvens no decorrer do período, mas com predominância do sol. Programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa, estamos conversando com o José Maria Rangel, gerente executivo da Petrobras, conversando com a gente aqui de gerente executivo de responsabilidade social da Petrobras. Já falamos sobre a visita de Lula, falamos sobre a Petrobras, projetos, esse acidente na Cherne, também a interdição lá da P-53, enfim, na Marlin, né? E sobre o acidente, só para a gente voltar rapidamente aqui, né? Ao todo foram 32 socorridos, números atualizados aqui mais cedo pelo Sérgio Borges, que aliás deixou um abraço para você, Zé Maria, através do Pod Povo, podcast do Sindipetro, que tem aqui na Folha FM. Então, um total de 32, foram 14 feridos com queimaduras. E um em estado grave segue internado, né, e mais 4 ainda, né, também seguem internados, segundo o Sérgio Borges. Desses 4, né, um em estado grave. Havia sido noticiado que ocorreu uma morte na hora do acidente, um trabalhador caiu no mar, mas graças a Deus foi resgatado com vida, né, e passa bem. Os detalhes mais desse acidente pode ser conferido daqui a pouco em nossas redes sociais, né, com esse Pod Povo que vai estar lá postado lá também, já o Sérgio falando todos esses detalhes, próximos passos, enfim. São 8 horas e 37 minutos e eu volto com você, meu caro Aloysio, para abrir esse bloco aí com o Zé Maria, por favor. Nós estamos, você falou em 1 ano e meio, não é menos 1 ano, na verdade são 1 ano, hoje são exatamente 1 ano, 5 meses e 15 dias para 6 de outubro. É aquela coisa, né? Vai passando o tempo, parece que está distante, mas daqui a pouco a gente chega lá. Nós vimos umas pesquisas nacionais que eu falo, vou primeiro para o presidente, eu vou caindo para o senador, governador e deputado. A partir de dezembro do ano passado, sobretudo, o governo Lula começou a ter uma queda na aprovação em todas as pesquisas nacionais. Vou citar as 3 últimas, né, que são a Atlas Intel, a Quest e a Datafolha. A Atlas Intel ele aparece em queda ainda. Na Quest teve... ele aparece em queda na aprovação, mas lidera na projeção do segundo turno, né? A Atlas Intel já aparece numericamente perdendo para Tarcísio, para o próprio Bolsonaro, que a gente sabe que não é candidato, né? E para Marçal também. E isso na Quest, ela dá que não, ele perde a aprovação do governo, mas ele continua liderando.
E a Datafolha deu que ele estaria recuperando a própria aprovação do governo, né? Enfim, estava falando aqui no intervalo de piso de bolsonarismo, piso do petismo. As pessoas indicam que o Lula, falando piso mínimo, ele está em 35%, não abaixa além disso. O piso de Bolsonaro, qual seria o piso de Bolsonaro? Né? O piso de Bolsonaro é o de Bolsonaro ou é o da direita? Que também tem diferença, né? Entre a direita e o bolsonarista, identifica o Bolsonaro, tem uma diferença razoável. Mas seria em torno também de 25%, 30%. Né? Como é que vocês veem? A gente sabe que é uma preocupação do governo, né, essa queda de aprovação. O Sidônio Palmeira foi para o governo para tentar estancar essa queda. Como é que você vê essas pesquisas e como é que você acha que está esse processo para tentar estancar? E a Datafolha aponta que talvez tenha começado a reverter. Como é que você vê isso? Bom, primeiro, assim, estava vendo uma entrevista do Sidônio há poucos dias atrás, em que ele fala que um dos equívocos nossos, né, foi não dizer o estrago que foi feito no governo passado. Não mostrar para a sociedade o quanto que esse país estava destruído. Né? Então, essa é a primeira consideração que eu queria dizer, e eu avalio que ele está correto. Né? Porque se você não demonstrar o que você encontrou, né, terra arrasada que o país estava, as pessoas não vão ter a exata dimensão do que elas têm hoje. Muito provavelmente não vão dar valor. Vamos pegar aí algo que está da minha praia, né? Preço do combustível. Nós tínhamos uma política de realinhamento dos preços dos combustíveis em que era atrelado ao preço internacional. Né? Qualquer suspiro lá fora aumentava ou diminuía aqui, mas sempre que, na sua maioria das vezes, aumentava. Nós chegamos a ter gasolina aqui a quase R$9. Então, hoje a Petrobras tem uma política de realinhamento de preços aonde ela não capta os suspiros internacionais. Ela espera ter um momento de estabilidade para ver se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir o preço. Né? Então, só estou pegando esse exemplo. Eu avalio que a projeção eleitoral, eu acho que o Lula ainda ele está muito bem posicionado. Porque todo mundo que está no governo tem um desgaste natural. Desgaste natural, as pessoas. Mas, por mais que você colocou aí, quer dizer, a queda na aprovação, quando você vai para a pesquisa em quem você vota, ele ainda está muito bem posicionado e ganhando, salvo uma pesquisa, a Atlas, se eu não me engano, ganhando de todos os outros concorrentes. Né? Então, também esse é um indicativo, é um indicador positivo. Né? E acho que com essa mudança na comunicação, no sentido dela ser mais propositiva, no sentido de demonstrar o que o governo de fato está fazendo, isso tende ao governo, a aprovação do presidente Lula, ela deslanchar. Né? Então, quer dizer, nós estamos falando de um governo que, mesmo com um Congresso Nacional, que a gente sempre acha que o mais conservador foi o passado, mas é esse. Né? Congresso Nacional, em que a pauta prioritária hoje, ao invés de discutir o dia a dia da população, discutir o projeto de anistia. Né? Um episódio que todos nós assistimos, não foi montagem, não foi nada, de depredação de prédios dos três poderes. E o Congresso quer pautar, quer discutir a anistia e ameaçando que, se não for votado, ele vai bloquear a pauta, vai fazer obstrução para não votar pautas de interesse da sociedade, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Né? Nós estamos falando do bolso do trabalhador e da trabalhadora. Então, eu não tenho dúvida que o presidente Lula ele é extremamente competitivo. Não vamos esquecer que o Lula
ele conseguiu derrotar o governo, o bolsonarismo, né? Óbvio que quando a gente, e vocês fazem muito bem, um trabalho muito bom do dia a dia da eleição e no dia da apuração, fazer a análise. Né? Quando a gente viu aquele resultado de 2 milhões de votos, o primeiro sentimento que nós tivemos, pelo menos eu, cara, pô, só 2 milhões de votos? Mas depois, quando você vai analisando o que aconteceu durante aquele período, você vê que foi uma vitória gigante. O que foi gasto na eleição pelo Bolsonaro, que foi tentado fazer para que o Bolsonaro ganhasse a eleição, né? O que foi tentado no pós para tentar impedir que o Lula tomasse posse, a gente viu que foi uma vitória gigante. Então, e o governo do presidente Lula, com várias ações que ele tem tomado, valorização do salário mínimo, valorização do ganho salariais das categorias em negociação, enfim, várias questões, o próprio pé de meia, Minha Casa Minha Vida, por aí você vai. Eu não tenho dúvida que quando isso tudo começar a aparecer com mais intensidade, a aprovação dele volta a subir. E apesar de saber que é uma eleição difícil, sim, que o país ainda é um país polarizado, o PT, o presidente Lula, tem todas as condições de vencer o pleito eleitoral em 2026. Vou sair um pouco de pesquisa para entrar no resultado. A gente sabe, como você falou, o Brasil está polarizado, me parece haver uma concordância na ciência política. Isso sempre teve o Lula e o anti-Lula, né? Isso desde o Collor de Mello, desde 89. Isso é uma novidade. Mas a polarização, me parece consensual na ciência política, que ela se dá a partir do segundo turno, presidencial de 2014, entre Dilma e Aécio. Né? Isso foi elevado, né, com o bolsonarismo em 2018. Né? Isso ficou mais acirrado. Em 2018, é consensual que o PT tinha muito desgastado, vítima de Dilma em 2016, Lava Jato, Lula preso em 2018, abril de 2018, aquele ano. Mesmo preso, liderava as pesquisas, né? Conseguiu botar Haddad no segundo turno, mas o centro, ele decidiu apostar em Bolsonaro, isso deu eleição a Bolsonaro. Em 2022 foi o contrário. Né? Bolsonaro com um desgaste do governo, uma atuação muito questionada na pandemia, número de mortos muito elevado, que talvez não precisasse ser tão alto assim. Enfim, várias PECs para achar gatilho para você botar programas no ano eleitoral. Ainda assim, ele foi muito bem votado, mas o centro, ele fez o contrário do que fez em 2018. Ele foi para Lula e deu vitória a Lula. A Coest, a pesquisa Coest, ela dá isso em números muito, muito, muito quase exatos. Né? Entre simpático ao PT e assim, que não é mais simpático ao PT, mas é de esquerda, vai dar 31%. Entre quem se diz bolsonarista e quem não é bolsonarista, mas é de direita, 32%. É o mesmo número do que não está nem com um lado nem com o outro, quer dizer, o centro. São 32, 32, 31. É quase exato, né? Quase exato. Você acha que o segredo dessa eleição novamente vai ser quem da direita e da esquerda conseguir atrair mais esse eleitor do centro? E você acha que sim, o que o governo Lula tem feito para atrair esse eleitor? Luiz, eu penso que os dois campos, o campo progressista e o campo da direita e ultradireita, eles estão muito consolidados. E sempre foi assim, 30%, 33%. Esse dito centro que você fala, na realidade, eu vejo como uma população onde ela vai definir o voto dela baseado no dia a dia dela. Se a vida melhorou, se a vida piorou, se a comida chega na mesa mais barata, se ela está empregada, se não está empregada, ela vai definir a vida dela, o voto dela, a partir desses elementos. E nesse quesito, e aí é que eu digo que nós
temos muito mais condições de atrair esse eleitorado. É um eleitorado que a gente pode dizer que é o nem direita nem esquerda. Né? E ela vai fazer essa avaliação. Por que o Lula vence o Bolsonaro? Porque as pessoas fizeram uma avaliação do seguinte: poxa, a minha vida com o Lula era melhor. A minha vida era melhor. Né? Então, eu não tenho dúvida que a hora que o PT começar a demonstrar, o presidente Lula começar a demonstrar que a sua capacidade de articulação e a vida da população melhorou, ela vai se definir pelo presidente Lula. Agora, para isso, nós temos que ter uma comunicação muito, eu diria que, ofensiva, no bom sentido, e, de fato, fazer as comparações. Nós vamos ter que ter uma máquina muito poderosa para combater fake news, porque a gente sabe que isso está, infelizmente, está enraizado na sociedade, não é só no Brasil, mas no mundo, certo? E óbvio que a gente vai ter que ter um processo de articulação no sentido de trazer as forças democráticas, e aí, independente de ser de direita ou de esquerda, nós estamos falando de forças democráticas. Porque, por exemplo, a disputa PT e PSDB era uma disputa no campo democrático. A gente podia discordar das políticas do PSDB, agora não tínhamos como dizer que não era no campo democrático. Era no campo democrático, sim. Tá? Então, hoje, o presidente Lula tem essa habilidade de atrair para o seu lado as pessoas que militam nesse campo democrático, demonstrando o que é o outro lado. O outro lado é o campo antidemocrático. É o campo que tentou dar o golpe de Estado no nosso país. É o campo que, de fato, não olha o dia a dia da sociedade. O pobre não inclui o pobre no orçamento, não inclui o trabalhador no seu orçamento. Então, eu acho que essa é a grande sabedoria que a gente vai ter que ter para atrair uma parcela significativa do eleitorado, desse eleitorado que está ali, que não é nem direita e nem esquerda. Tem vários números que eu poderia explorar com você, presidente, em relação ao governo, em relação à intenção de voto. Essa é 8,50. Eu vou passar para governador. Eu vou entrar só com os números, pedir para finalizar. São duas pesquisas mais recentes, a Quest, aqui no Rio de Janeiro, né? A Quest feita entre 19 e 23 de fevereiro, que deu Eduardo Paes 29%, Flávio Bolsonaro 20%, governador, né? Estimulado. Benedito da Silva, deputado federal, 7%, governador. Washington Reis, ex-prefeito de Caxias, MDB, 5%, mas o Washington hoje está inelegível no Supremo. Rodrigo Bacelar, presidente da Leste, 2%. Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, vereadora carioca, 1%. Thiago Pampolha, 0%. Indecisos, 12%. Branco nulo não vai votar, 24%. E nós temos dois cenários estimulados na pesquisa Paraná, que é mais recente, né, feita ali no final de março, até o dia 4 de abril, 31 de março, 4 de abril. Em dois cenários, Paes variou a liderança de 48,9% a 49,9%. Primeiro cenário, 48,9% primeiro. Tarcísio Mota, deputado federal do PSOL, em segundo, 8,7%. Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, a se identificar, 8,5%. Rodrigo Bacelar, 8,2%. Thiago Pampolha, 3,6%. Ítalo Marcilli, que é um médico bolsonarista, uma espécie de um Marçal fluminense, que parece que está migrando para o PL, 1%. Não sabe, não respondeu, 4,5%. Nenhum branco nulo, 16,7%. E o segundo cenário, onde você tira o Rodrigo Bacelar e Pampolha e coloca o Washington Reis, né? Que hoje está inelegível no Supremo, mas, enfim, deu Eduardo Paes, 49,9%, Washington Reis, 9,5%, Landim, ex-presidente do Flamengo, 8,9%, Tarcísio Mota, 8,9%, Ítalo Marcilli, 1,6%, não sabe, não respondeu, 4,8%, nenhum branco e nulo, 16,4%. Como é que você analisa esses números, Olha, o estado do Rio de Janeiro, cara, acho que a gente tem que repensar muito qual o destino que nós vamos dar para o estado do Rio de Janeiro. Eu, ultimamente, tenho passado a semana toda
até por conta das minhas atividades profissionais na cidade do Rio, e eu olho com muito desânimo a situação do nosso Estado. E, às vezes, chega a me bater um certo pessimismo e achar que não tem jeito para o Estado. A segurança pública do nosso Estado é um caos. É um caos. É um Estado que ele é dominado pela milícia ou pelo tráfico. E que, se a gente não se atentar disso, a gente só pode mudar isso no processo eleitoral. A gente não se atentar para isso, a gente vai de novo caminhar para uma situação de muita preocupação aqui no estado do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, ele foi derrotado na última eleição para governador por aquela onda bolsonarista do Witzel. Ele chegou ao segundo turno, o Witzel, que ninguém, até as vésperas da eleição, ninguém falava no Witzel. Ninguém falava no Witzel. E o Witzel, eu me lembro, e não tem como não me lembrar, que eu à época, eu fiz eu era candidato a deputado federal, eu estava na comunidade Senador Camará, no Rio de Janeiro, fazendo a minha última caminhada, era uma quinta-feira, véspera de eleição, a eleição era domingo, eu estava fazendo a minha última caminhada no Rio de Janeiro, na comunidade Senador Camará, e eu vi um grupo de pessoas gritando: Witzel, 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 Witzel. Eu não entendi direito o que é isso. Falei: o que é isso, cara? Quem é esse tal de Witzel? Aí depois eu fui pesquisar, sério, não estou brincando, aí eu fui pesquisar, o Witzel era candidato a governador. Chegou domingo, quando abre as urnas, o Witzel está no segundo turno. Né? Então, assim... Liderou o primeiro turno. Liderou o primeiro turno. Então, assim, são esses movimentos, e para mim, assim, toda tranquilidade, é um movimento muito articulado, do pessoal de milícia, de tráfego, é muito articulado. É muito articulado. Esse segmento, eles entenderam muito bem aonde que é a disputa de poder. Coisa que nós ainda não entendemos. O campo progressista ainda não entendeu. O MST está entendendo agora. Tem lançado candidatos, tem tido êxito no campo no processo eleitoral. Para o governador, eu acho que eu penso que o Eduardo Paes é um candidato fortíssimo. Não sei ainda, não está definido quem será o candidato da direita. Não sei agora. Acho eu, e vi algumas notícias de Vladimir, vice do Eduardo, eu acho que o Eduardo ele vai buscar um vice da Baixada. Não sei quem, mas ele vai buscar um vice da Baixada que tem um peso eleitoral nessa disputa muito grande. A Baixada Fluminense, o colégio eleitoral é gigantesco. Então, acho que ele vai procurar um vice ali, no sentido de fortalecer a sua posição na busca de vencer a eleição para governo do Estado, e que, na minha visão, dá uma virada de chave em um grupo político que vem comandando o nosso Estado ao longo dos últimos anos. A gente comentou aqui no intervalo sobre essa questão do vice da Baixada, né? O problema é que o rei da Baixada está com o Bacelar, que é o Washington Reis, é muito popular. Né? Mas como dizia Magalhães Pinto, né? Política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, você olha, daqui a pouco está de outro jeito. Mas enfim, Duque de Caxias, de fato, é o segundo colégio eleitoral fluminense, só perde para a cidade do Rio de Janeiro, né? Muito mais eleitor que qualquer município do Norte e Noroeste, sem sombra de dúvida. Mas o Rodrigo teve a inteligência de se reeleger para a mesa, mantendo Rosenberg irmão de Washington na primeira secretaria. Então, aquela coisa do xadrez, né? Você faz um movimento aqui pensando um pouco na frente. Então, mas de fato... Desculpa, se você for analisar também nesse aspecto, você vê que o André Siciliano, ele também foi eleito presidente da LERJ pela unanimidade. Quando ele vem ao Senado, o desempenho eleitoral dele foi muito ruim.
Vamos falar de eleição ao Senado, não se dá certo. Uma articulação na leste não quer dizer necessariamente nada. Mas eu falo em relação a prender não falo nem a voto, falo em relação a prender o Washington Reis. Né? Eu falo isso. Seria um grande nome da Baixada, e seria um nome, se precisa indicar, um nome com força, se pudesse candidato a governador. O problema é que ele está hoje inelegível no Supremo, está jogando recurso. Né? O Flávio Dino deu parecer contrário. É uma coisa de terreno ali do Duque de Caxias, né? Uma coisa contra a lei ambiental, enfim. Mas vamos partir para o Senado, Zé, porque estamos acabando 8h59. Perdão, a Paraná, que fez para o Senado, a Quest não fez. A Quest, inclusive, colocou Flávio Bolsonaro como possível candidato a governador. E a gente sabe que o projeto da direita bolsonarista é reforçar a bancada no Senado para tentar fazer presidente, tentar fazer mesa diretora. Por quê? Porque o caminho constitucional, o Senado, para você enquadrar o Supremo. Onde você pode promover impeachment de ministro do Supremo é no Senado. Né? Não é presidente da República que pode fazer isso, não é deputado federal, quem pode fazer isso pela Constituição é o Senado. Então, Flávio Bolsonaro, que a Quest botou para governador, a Paraná colocou para o Senado mesmo, que é o que deve ser, né? Em vista desse projeto da direita bolsonarista de tentar enquadrar o Senado, de tentar enquadrar o Supremo no Senado. E deu aqui. Senado é uma eleição legislativa, mas majoritária. Flávio Bolsonaro, 41,7%, Cláudio Castro, 31,3%, isso estimulado a intenção de voto. Benedito da Silva, 27,1%, Alessandro Molon, ex-deputado federal, ex-líder da posição no governo Bolsonaro, 15,6%. Anelly Franco, ministra da Igualdade Racial no governo Lula, irmã de Marielle Franco, 15,2%. Pedro Paulo, aliado, deputado federal e aliado de do Paz, 12,6%. Não sabe, não respondeu, 4%. Nenhum branco nulo, 12,1%. Como é que você vê essa eleição, Zé, para o Senado? Olha, eu também, o PT vai, eu estou dizendo que nessa eleição vão ser duas vagas no Senado. A vaga do Flávio e a vaga do Portilho, né? Portilho, que era do Harold. Portinho. O PT também vai jogar, o campo progressista também vai jogar peso nas eleições do Senado. Inclusive, muitas das vezes abrindo mão de candidaturas a governo do Estado, a fortalecer as nossas bancadas no Senado. Então vai ser uma disputa, eu diria que bastante acirrada nas eleições do Senado. Né? Por tudo isso que você já muito bem comentou aí. O Senado é a porta de entrada a impeachment não só de Supremo, mas impeachment de presidente também. Né? Então, isso tem que estar... E isso reforça a posição que eles também, a direita também sabe que a possibilidade real e concreta do Lula ganhar a eleição é muito grande. É muito grande. Eles vão querer... A bancada deles na Câmara, hoje pode ser que mude a eleição, hoje é uma bancada que é consolidada. Né? Eles têm lá, você viu que nessa questão da anistia, eles buscaram lá 260 votos, 260 assinaturas. Né? Se não me falha a memória, com possibilidade de chegar a 280. Né? Então, eu vejo que não dá para a gente, o campo progressista, cometer o mesmo erro que cometeu da vez passada, onde lançou o Ceciliano e lançou o Molon. E aí nós não levamos a vaga. Né? Acho que o campo progressista tem que ter a maturidade de entender o que representa essa eleição do Senado, para que, pelo menos das duas vagas, a gente consiga uma. E unir forças no sentido de botar essa uma, de fato, lá no Senado. E ver quem é o nome. Eu já ouvi falar no Marcelo Freixo, candidato ao Senado. Já ouvi falar o nome dele. Né? Poderia unir esses dois campos aí, o PSOL e o PT, que são dois campos hoje bastante consolidados também na esquerda fluminense, atrair o PCdoB, atrair outras forças,
mas vai ser uma eleição bastante disputada. Também não acredito que o Flávio venha candidato a governador, porque é o que a gente comentou aqui no intervalo em relação ao Tarcísio Freitas, né? Ele arriscar uma candidatura a presidente, tendo praticamente uma eleição hoje, né? Eleição a governo do Estado em São Paulo muito bem encaminhada. Então, acho que vai ser uma disputa bastante acirrada. Eu espero que a esquerda tenha a maturidade de entender a importância desse processo e caminhar unida um nome que tem uma viabilidade eleitoral e não cometer o mesmo erro da eleição passada. Lembrar que o erro na eleição passada para o Senado não foi só da esquerda, foi da direita. E, Zé, eu sei que você, apesar de vascaíno, não gosta de futebol, brincadeira, ficou o lateral direito e o zagueiro central se batendo ali, que foram quem? Foram Clarissa e aquele Eduardo, como é que é o nome dele, que foi preso? Eu sei que é o... Na tornozeleira. O anabolizado lá, o... Eu sei, esqueci o Daniel Silveira. Daniel Silveira. Bateram cabeça, Daniel Silveira e Clarissa, lateral direito e zagueiro central. Lateral esquerdo e quarto zagueiro, Bolon e Siciliano batendo cabeça. Paulo sobrou na área, baixinho vai lá e pimba. Esse que sempre faz. E ele ficou, Romário ficou até chateado, porque a eleição dele também foi ali. E quase que ele perde, né? Ele ficou chateado, porque o Bolsonaro parece que não apoiou ele, apoiou o Daniel, enfim. O Bolsonaro declarou voto Daniel, né? Não apoiou nem ele nem Clarissa, né? E foi bem votada, Clarissa. Mas, enfim, são eleições majoritárias. A gente sabe, assim, eu trabalho em eleição há algum tempo, trabalho com pesquisa, sempre trabalhei com pesquisa. O que pesquisa pode projetar para a eleição majoritária, ela não dá nada na proporcional. E se basear em pesquisa para a eleição proporcional, sinto dizer, vai dar para os burros na água. É muito difícil a eleição proporcional, muito difícil. O coeficiente eleitoral é muito difícil de ser projetado. Mas onde você conhece bem, você disputou, como disse Cláudio Nogueira hoje, você é suplente do PT, né, no mandato, quarto suplente. Como é que você vê não só o campo progressista, mas de maneira geral as nominatas que estão sendo discutidas agora para serem montadas para disputar a eleição ano que vem? Deputado federal e estadual. Olha, eu vejo com bastante otimismo também, tá? Quer dizer que hoje a coligação do PT, ela tem 7 parlamentares, se eu não me engano, no campo federal, tá? E a estadual da mesma forma. Saímos de 3 para 7. Então, é um crescimento significativo. E pelos nomes que eu tenho ouvido no PT, que vem como candidato, isso pode se potencializar, né? Eu escuto a questão de nomes como o nome da ministra Aniele Franco, né? Eu escuto o nome do Freixo também como possível candidato a deputado federal ou Senado. Então, são nomes que podem potencializar e aumentar significativamente a nossa bancada a deputado federal. Então, assim, e obviamente alavancado pelo nome do presidente Lula, né? Nós vamos passar por um processo agora de PED, né, que a eleição direta do PT, em julho, e ali as novas direções vão traçar as suas estratégias eleitorais. E eu penso que o Estado do Rio, né, o Lindbergh fala muito isso, né, ganhar no Rio para ganhar no Brasil, né? A gente buscar essa vitória no Rio de Janeiro, do presidente Lula, e alavancando também uma boa bancada de deputados federais e estaduais, no sentido da gente melhorar a vida do povo do nosso estado, também do nosso país. Última pergunta minha, pelo menos, passa para o Nogueira. Você pode ser candidato? Não. Não, acho que a minha parcela de contribuição no sentido de candidaturas eu já dei, né? Fui candidato em 18, fui candidato em 22, fui candidato em 20 a vereador, e para 26 eu não sou candidato. Bom, Zé, tem várias participações aqui, já são 9h08, já estamos nos acréscimos do segundo tempo.
Aqui o pessoal participando no Face, lá no YouTube, no Instagram. Várias perguntas aqui. O professor Luiz Carlos Duarte está fazendo aqui várias perguntas. Ele, inclusive, pergunta se Lula é candidato. Uma pergunta boa. Se Lula não... Candidatíssimo. E se ele não for, quem seria o substituto? Tem muita crítica sobre isso, né? Que ele não faz um substituto, não faz um... Né? Isso nós vamos discutir em 2030. Então, fechou. Ó, e agradecer a todos. Infelizmente, a hora avançou, a gente não consegue registrar todos aqui, mas a gratidão aí a todos que nos acompanharam, interagiram com a gente aqui nas redes. E a gente disponibiliza esse arquivo daqui a pouco aí também para todos acompanharem. E a você, meu caro Zé, desejar aí boa sorte, toda sorte aí nesse cargo importante que você assume, comanda já na Petrobras, e sempre cobrar aqui para a nossa região, que é o que a gente faz sempre. Todos tenham esses projetos que possam ter o apoio da Petrobras. Procure o Zé Maria, o canal está aberto, como ele já deixou aqui. Desejar boa sorte a você, a família e até a próxima, se Deus quiser, Zé. Obrigado aí, Nogueira, obrigado, Luiz. Quer dizer, a entrevista com vocês ela é sempre muito prazerosa, porque ela é uma entrevista leve, né? Quando a gente espanta, já passou o tempo, a gente podia ficar aqui mais uma hora conversando. Obviamente, desde que o Aloysio se comprometesse a não falar de futebol, né? Aí a gente poderia continuar, porque você viu que a entrevista já começa ele me provocando, mas eu não caí na pilha, né? Caí na pilha, mas assim, estou sempre à disposição, que vocês quiserem, para a nossa participação aí, desejar todo sucesso do mundo para vocês também, que o programa de vocês, eu sempre digo, né, que de manhã eu tenho as minhas leituras, sempre que acordo lá no Rio de Janeiro, as minhas leituras prediletas, e uma delas é o jornal Folha da Manhã. E da manhã, né, Aloysio? Depois você confirma aí, claro, parte, enfim, da entrevista aqui, o conteúdo produzido aqui hoje pode estar no jornal impresso Folha da Manhã. Valeu, Zé. Você também, então, meu caro Aloysio, obrigado por hoje e amanhã no jornal Folha da Manhã, impresso bem cedo nas bancas. Valeu, Aloysio. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Zé Maria, pela entrevista. Acho que falamos sobre vários assuntos aqui, né? Começamos com o Papa, vamos para, infelizmente, os problemas que tivemos na plataforma, Petrobras, presidente de Lula, projeção de eleições na presidente, governador, senador, deputado. Tem várias perguntas, eu peço desculpa por não poder ter feito muitas delas. O Luiz Carlos Duarte Peçanha aqui, ele me pergunta nominalmente, Luiz, essas pesquisas com números muito picados demonstram insatisfação com os nomes? E existe algum nome forte fora da polarização? Eu acho que assim, as pesquisas medem a rejeição, né? E as rejeições de Lula e Bolsonaro continuam muito altas, como foi na eleição passada. Mas eles também são os que têm o maior número de intenção de voto. Mesmo Bolsonaro inelegível, ele, quando aparece nas pesquisas, ele sempre pontua bem. Eu acho que tanto na intenção de voto quanto na rejeição, eu acho assim, matematicamente difícil um nome no primeiro turno sair dessa polarização. Acho que seria saudável que fosse assim, mas acho difícil matematicamente. O piso dos dois é muito alto, né? De Lula e de Bolsonaro. E no caso do Bolsonaro, quem herdar isso, né? Quem herdar esse spoiler. E parte dessa entrevista com o Zé Maria, amanhã, sim, bem cedo na banca, na casa dos assinantes, na Folha Impressa. Valeu, tá entrando um áudio aqui, mas também fechamos aqui. Valeu então, Luiz. Obrigado a você, Zé. Forte abraço, saudações tricolores. Já fechei seu microfone, agora não tem direito. Tô brincando. Os dois estão rasgados falando do remendado, né? Fluminense. Agora nós temos o Renato Gaúcho, pá. Então, tá resolvido. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Abraço. Valeu. Abraço, pessoal. Vou sair correndo que eu vou para outra reunião aqui. Abraço. Vai lá. Tchau. E a gente fecha aqui agradecendo a você mais uma vez, também aos nossos patrocinadores, você que nos acompanhou até aqui. Também agradecer a Proteus,
Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. 9h13.